O Cruzeiro é certamente um dos maiores clubes do Brasil. Dono de inúmeros títulos nacionais e internacionais, recordes e honrarias, a Raposa viveu nos últimos 6 anos os piores momentos de sua gloriosa história. Corrupção, dívidas e problemas internos fizeram o Cruzeiro lutar contra a sua extinção por um longo tempo, sendo alvo de piadas e chacota. Mas uma grande reconstrução, liderada por Ronaldo Fenômeno e Pedrinho BH, fizeram o clube retomar seu lugar de direito no futebol brasileiro. Hoje você entende a queda, a quase falência e a reconstrução do Cruzeiro Esporte Clube. Vamos começar do início, e dos principais culpados pela crise no Cruzeiro: Wagner Pires de Sá e Itair Machado. Em outubro de 2017, o Cruzeiro vivia um bom momento. Boa fase no Campeonato Brasileiro e tinha acabado de conquistar a Copa do Brasil contra o Flamengo, em setembro. As eleições do clube ocorreriam naquele mês de 2017, que mudaria para sempre a trajetória do clube. Para as eleições, haviam duas chapas, a chapa de Wagner Pires de Sá e a chapa de Sérgio Santos Rodrigues. Em 3 de outubro de 2017, em eleição acirrada, foi eleito Wagner e seu vice Itair Machado. Assim, começa a pior crise da história do Cruzeiro. Em 2018, Wagner inicia seu mandato e faz contratações caras para o clube, muitas delas com salários altos, idades mais velhas e que pouco entregaram ao clube nesse ano, ou nos anos posteriores. Nomes como Fred, Egídio, Barcos, David e Bruno Silva. A maioria deles, tirando Egídio, entregaram pouco pelo clube e só geraram desgaste com a torcida e gastos desnecessários que iriam pesar para o financeiro do clube mais para frente, provando que já no começo a gestão de Wagner era financeiramente irresponsável e tinha problemas crônicos. Ainda assim, o ano do clube no cenário esportivo foi bom, faturando sua 6ª Copa do Brasil, tornando-se o maior campeão da competição, e o Campeonato Mineiro, em cima do seu maior rival, além de uma boa campanha na Copa Libertadores daquele ano, onde, com erros bizarros da arbitragem nos 2 jogos contra o Boca Juniors, acabou eliminado da competição continental. Vale destacar, antes de continuarmos nosso vídeo, que o Cruzeiro, neste século, antes da crise, chegou a faturar mais de R$1 bilhão, que, de forma misteriosa, sumiram e não ajudaram o clube quando mais precisava. E os erros administrativos e financeiros vinham de muito tempo, com jogadores como Gonzalo Latorre, que sequer jogou uma partida pela equipe, e o volante Denilson, que geraria uma punição da FIFA mais pra frente, além de jogadores com baixo nível técnico como Riascos. 2019, o pior ano da história do Cruzeiro começa. Os erros começam já no início do ano da Raposa. O Cruzeiro teve a oportunidade de fechar com 2 nomes pesadíssimos no mercado, que já estavam em excelente fase, que eram Gabriel Barbosa, o Gabigol e Bruno Henrique. Os dois chegaram inclusive a comunicar ao Santos que poderiam fechar com a Raposa, que acabou por optar por outros nomes, que evidenciaram a falha na observação e na diretoria de futebol do clube. No início do ano, perdeu a sua principal peça, Arrascaeta, vendido por cerca de 9 milhões de euros ao Flamengo, na época a maior transferência do futebol brasileiro, e eu peço que vocês guardem bem essa informação mais pra frente. Com dinheiro em caixa e com o nome no mercado, o Cruzeiro se reforçou para conquistar a Copa Libertadores daquele ano. Visando a competição continental, o Cruzeiro investiu pesado em Marquinhos Gabriel e Rodriguinho, nome badalado ex-Corinthians, que muitos achavam ser melhor que Arrascaeta. E, curiosamente, muitos apontavam o Cruzeiro como favorito para todas as competições que disputava, e o Flamengo de 2019 como um time que poderia apenas brigar pelas taças. E o começo de ano iludiu muitos cruzeirenses. O clube mineiro começou o ano sem perder nenhum jogo até o início do Brasileirão. Foram 21 jogos de invencibilidade e um título mineiro, além da segunda melhor campanha geral na fase de grupos da Copa Libertadores. Tudo indicava que seria um grande ano, mas a bomba já começava a estourar nos bastidores. Após ser derrotado na rodada inicial do Brasileiro pelo Flamengo, o Cruzeiro venceu seus 2 jogos seguintes contra Goiás e Ceará, mas após isso foram 9 jogos sem vencer, o que deixou os torcedores desacreditados.
Neste período, o Cruzeiro enfrentou uma derrota pesada por 4-1 para o Fluminense, fato que descancarou de vez os problemas do clube. Em 26 de maio, veio a bomba que explodiu com tudo na equipe. O Fantástico exibiu uma matéria que dizia que o Cruzeiro estava envolvido em lavagem de dinheiro, corrupção e chegou a 500 milhões de reais em dívidas. Todos os que acompanharam o clube esse ano sabem que essa matéria derrubou tudo e assim começou a crise de vez no clube, atingindo todos os setores da equipe e jogadores. Um jogador menor de idade, o que é proibido. Minas Gerais tem solo fértil, também no futebol. Terra de pedras preciosas, de talentos como o do pequeno Estevão. Há semelhanças com os flores. Em abril do ano passado, o Cruzeiro repassou 20% dos direitos econômicos de Estevão como pagamento a uma dívida de R$2 milhões com um empresário, como mostra este contrato registrado em cartório e assinado pelo presidente e por dirigentes do clube. O que é ilegal. Na Libertadores, o clube teve um gol mal anulado na Argentina e viu o River perder um pênalti no final do jogo. Em BH, a Raposa foi valente, jogou bem, mas viu o River classificar nas penalidades. Aí, a temporada do clube já tinha acabado, pois tinha sido eliminado da competição que mais tinha se reforçado para conquistar. Nas semis da Copa do Brasil, buscando o 3 seguido e o heptacampeonato, o clube viu Mano Menezes sair do clube após a derrota contra o Internacional na partida de ida, e na volta, o clube sofreu um 3-0 e foi eliminado. Sem conseguir firmar nenhum técnico, viu Rogério Ceni ser derrubado por seus próprios jogadores, que teriam montado uma panelinha contra o seu próprio treinador, outro grande símbolo da queda do Cruzeiro. Ainda vieram treinadores como Abel Braga e Adilson Batista, mas nenhum conseguiu salvar o Cruzeiro da degola. Em 29 de novembro de 2019, vazou o áudio que selou moralmente a queda do Cruzeiro para a segunda divisão. Thiago Neves, ídolo da torcida do Cruzeiro anteriormente, cobrava Zezé Perrella pelo atraso de salários do clube e soltou o famoso: "Fala Zezé, bom dia, cara." Fala Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recursos, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. No campo, o Cruzeiro perdeu por 1-0 para o CSA e se complicou na tabela. Em 8 de dezembro de 2019, o Cruzeiro se via em situação extremamente complicada e difícil de sair. Precisava vencer o Palmeiras e torcer por um resultado ruim do Ceará para ficar na Série A. Porém, o Cruzeiro não chegou nem perto de assustar o Palmeiras, viu o Ceará empatar com o Botafogo e caiu pela primeira vez para a Série B, com cenas extremamente lamentáveis no Mineirão. Na medida necessária, a calma para agir, o torcedor, porque aí tem um monte de torcedor que não tá afim de bagunça, não tá afim de se envolver em confusão, tem torcedor que vai reagir de uma maneira errada, a polícia vai entrar em ação e aquela imagem que todo mundo depois diz assim: a gente lamenta, a gente não queria mostrar. Em 2020, o Cruzeiro começava o ano sem ao menos saber se continuaria existindo. Anos de má gestão, dinheiro gasto em contratações que não eram necessárias, contratos caros e uma grande corrupção interna eclodiram na provavelmente maior crise de um grande clube brasileiro na história. E ainda, para piorar mais ainda a situação do cabuloso, justamente nesse ano de 2020, explodiu a pandemia da Covid-19, que devastou o planeta e financeiramente os clubes de todo o mundo. Tudo isso junto, além de processos na justiça, cobranças por atraso de salário, cortes de luz no CT, falta de água e comida, fizeram o clube se tornar piada nacional. No cenário jurídico, lembram da desnecessária contratação do volante Denilson? Sim, ela causou a pior das punições ao clube, que foi condenado a ficar 6 pontos negativo na Série B.
No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi eliminado ainda na primeira fase, algo que não ocorria desde 1957, ou seja, 63 anos que o Cruzeiro não havia sido eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro. Assim, a Raposa começou seu calvário na Série B. Com um bom começo, com 3 vitórias consecutivas, logo o time desandou na competição e veio vários jogos sem vencer. Com o time formado por jogadores desconhecidos e outros vindo da base, o time sofreu muito, principalmente pela falta de consistência de jogo, apresentando um futebol extremamente fraco que representava a falta de técnica de jogadores, a crise vivida no clube e a inconstância no comando técnico do clube. Ainda vivia a maldição do Fala Zezé, onde não conseguiu vencer nenhum dos jogos contra o CRB e CSA, nem no Repelé, nem no Mineirão. Afundado na Série B, nunca chegou perto de disputar o acesso da Série A. Muito pelo contrário, a equipe lutou para não cair para a terceira divisão por todo o campeonato e só se salvou no fim. Sobis, Fábio, Marcelo Moreno, Ariel Cabral escolhendo ficar ou voltar, como no caso de Sobis e Moreno, para ajudar o clube na sua pior fase. Em 2021, o cenário não mudou, pelo contrário, apenas piorou. Com Felipão saindo ainda em janeiro daquele ano, o clube começava o ano sem comandante e as dívidas só subiam. E muitos, até mesmo dentro do clube, questionavam se o Cruzeiro iria continuar existindo. Após um fim melancólico de Série B, o Cruzeiro começou a temporada de 2021. Ainda no Campeonato Mineiro, a Raposa surpreendeu a todos e bateu seu maior rival no clássico dos 100 anos, contra todas as probabilidades. No mesmo Mineiro, o Cruzeiro avançou até as semifinais, onde foi eliminado pelo América. Na Série B, o caos só aumentava e o clube lutou a competição inteira contra o fantasma da Série C novamente. No ano, o clube fez o pior que o ano de 2020 e ficou em 14º na tabela da Série B, o que, para um clube do tamanho do Cruzeiro, é vexatório e vergonhoso. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis para a fraca Juazeirense. Porém, algo que os torcedores do Cruzeiro não esperavam aconteceu, isso foi a salvação do clube. Em 18 de dezembro de 2021, Ronaldo Fenômeno, cria da Toca e que o Cruzeiro revelou para o mundo, adquiriu a Sociedade Anônima do Futebol do clube por 400 milhões de reais e começou a mudança total do Cruzeiro. Ronaldo assumiu a SAF do Cruzeiro e viu que a situação do clube era pior do que ele pensava. O Cruzeiro continuava afundado em dívidas e ele percebeu que precisaria trabalhar bastante se quisesse ver o clube em um alto patamar novamente. Logo no começo, foi extremamente questionado pela saída de Fábio, maior ídolo da história do Cruzeiro e jogador com mais partidas pelo clube, que, após imbróglio na renovação de contrato, acabou por sair para o Fluminense. E como o destino foi cruel, o Fábio não conquistou uma Libertadores pelo Cruzeiro. Mas de jogadores com recurso técnico e rodagem, a contratação do uruguaio Paulo Pesolano, que fez um trabalho espetacular pela equipe, além de boa administração financeira e administrativa, investindo não só no futebol masculino, mas também na base e no feminino, algo que renderia bons frutos ao clube no futuro. Em 2022, o Cruzeiro finalmente saiu do calvário da Série B. Em uma campanha excelente, liderada por Edu, a equipe do Cruzeiro goleou, venceu e convenceu em toda a competição, finalmente figurando no grupo de acesso da Série A. Vencendo o Vasco por 3-0 em 21 de setembro de 2022, o Cruzeiro finalmente retornou à Série A, como diz a música criada durante a campanha. Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar, serei sempre Cruzeiro, e onde você for eu vou estar. Disseram que eu ia morrer, torcendo pra eu acabar, mas se esqueceram, eu sou acostumado a guerrear. Hoje
Já com acesso e título garantido, a Raposa deu um encerramento digno à caminhada na segunda divisão, batendo o CSA de Alagoas por 3-2 de virada em um jogo maluco e jogando o time alagoano para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro começou 2023 com o mesmo Paulo Pezzolano no comando, que já queria deixar o clube em 2022, mas foi convencido pela diretoria a ficar pelo menos até o fim do Mineiro. Mantendo a mesma base de 2022 e realizando contratações em posições carentes, o 2023 do Cruzeiro foi misto, eliminado pelo clube que virou uma das pedras do sapato do clube nos últimos anos, o América, nas semifinais do Mineiro. No Brasileirão, o clube iniciou bem, principalmente no início, com boas vitórias e um bom futebol sob o comando do técnico Pepa. Porém, ao decorrer do campeonato, a equipe foi definhando e quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro novamente, se salvando apenas nas rodadas finais. Na Copa do Brasil, o clube foi eliminado pelo Grêmio nas oitavas. No final, apesar de ir mal nas competições, o clube ainda conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024, algo considerado extremamente positivo, considerando o planejamento modesto da diretoria para a equipe. Neste ano ainda, o Cruzeiro contratou o meia Matheus Pereira, que iria dominar o meio de campo da equipe celeste e se tornaria um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro e de todo o Brasil. Em 2024, o ano começa com o argentino Nicolás Larcamón no comando técnico da equipe. O Cruzeiro teve a chegada de nomes como Gabriel Verón, Juan de Neno, Zé Ivaldo e Lucas Villalba, que ajudariam o clube imensamente no ano e também nos outros anos. Fora a equipe principal, na Copa São Paulo de Juniores, o Cruzeiro fez ótima campanha, mas parou na final, perdendo para o Corinthians. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi à final e mesmo diante de 60 mil torcedores e com a vantagem na mão e saindo na frente, conseguiu tomar a virada e perder o título para o maior rival. No Campeonato Brasileiro, mais um excelente início, porém novamente a equipe se perdeu no meio, lutando para ir à Libertadores. Com a demissão de Larcamón, logo após a perda do Mineiro, o clube contratou Fernando Seabra. O Cruzeiro conseguiu avançar na Copa Sul-Americana, depois de perigar ser eliminado. Em abril de 2024, o Cruzeiro saiu na frente por 3-0 contra o Alianza Petroleira, da Colômbia no Mineirão, mas com falhas de Rafael Cabral, o clube tomou um empate. A imagem de Ronaldo, que já estava desgastada, se tornou insustentável. Pedidos da saída de Rafael Cabral e protestos contra Ronaldo foram feitos. Assim, a SAF do Cruzeiro acabou sendo vendida a Pedro Lourenço, o Pedrinho BH. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro foi a Paraíba e deu o maior vexame ao ser eliminado jogando no polo aquático contra o simpático Souza, do Dinossauro. Paralela à disputa do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi avançando na Copa Sul-Americana. No comando técnico, Seabra foi demitido e Fernando Diniz foi contratado, considerado por muitos o pior técnico da história do Cabuloso. Implementou o seu já ultrapassado estilo de jogo, que o tornou presa fácil para todos os clubes que o enfrentou. No meio do ano, com a grana de Pedrinho, o Cruzeiro se reforçou fortemente para o resto do ano. Cássio, Matheus Henrique e principalmente Caio Jorge chegaram à equipe como os principais reforços. A equipe, mesmo aos trancos e barrancos, chegou à final da Copa Sul-Americana para disputar contra o Racing. Uma curiosidade, em 30 de outubro de 2020, o Cruzeiro vencia o Paraná por 2-0 e deixava a zona de rebaixamento da Série B. Em 30 de outubro de 2024, o Cruzeiro bateu Lanús e chegou à decisão da Sula. Isso mostra que a reconstrução do Ronaldo foi muito bem feita, o Cruzeiro realmente foi muito bem gerido. No Paraguai, o Cruzeiro pouco fez frente ao adversário e foi derrotado por 3-1 e deu adeus à chance do título continental. Em 10 de novembro de 2024, após a decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, o GE deu a notícia que Gabigol estaria fechado com a Raposa. Em dezembro, Dudu, Bolazier, Christian, Eduardo e Rodriguinho foram anunciados como reforços da equipe. E, meia-noite de 2025, Gabigol foi anunciado pelo Cruzeiro. Querendo ou não, mesmo com a passagem dele no clube tendo sido péssima, todos temos que concordar que foi genial esse negócio de anunciar meia-noite. Começando 2025 com o Super Cruzeiro, estava ainda Fernando Diniz, que ganhou o cargo no grito em 2024. Porém, com Diniz do comando, nada evoluía e após um empate contra o Betim no Campeonato Mineiro, ele foi mandado embora. Pedrinho então foi atrás de Leonardo Jardim, técnico do Mônaco de Mbappé e Falcão, que desternou o PSG na Ligue 1 e chegou à semifinal da Liga dos Campeões de 2017, sendo eliminado para a Juventus. Com o estilo de jogo espetacular de Jardim,
o Cruzeiro se ajeitou e começou a flertar com a chance de ser campeão brasileiro. Caio Jorge, que foi muito criticado no início por gols e pênaltis perdidos, desencanou em meter gols no clube em 2025, se tornando o principal atacante do futebol brasileiro no ano, o que lhe rendeu uma convocação à artilharia do Campeonato Brasileiro e a bola de prata da ESPN. O clube não conseguiu ser campeão brasileiro, muito em consequência da falta de casca da equipe para decidir em momentos decisivos, principalmente em jogos de 6 pontos e contra equipes fracas. A Raposa chegou à semifinal da Copa do Brasil, onde acabou sendo eliminada pelo futuro campeão Corinthians. Ao fim da temporada, Leonardo Jardim pede para deixar o clube. Vale lembrar que nessa temporada de 2025, o Cruzeiro feminino chegou à final do Campeonato Brasileiro, na modalidade, onde acabou sendo derrotado pela forte equipe do Corinthians. Agora chegamos em 2026. O símbolo dessa reconstrução e o que me motivou a fazer o vídeo foi a contratação de Gerson do Zenit por 27 milhões de euros, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Oi, aqui é o Gu da edição. Enquanto eu autorizava e editava esse vídeo, o Paquetá se tornou a contratação mais cara da história do Brasil, então essa informação do Gerson não vai servir de nada. Com a saída de Gabigol para o Santos, Tite foi anunciado e o Cruzeiro promete disputar todos os títulos dessa temporada. Também vale ressaltar que o Cruzeiro foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao bater a equipe do São Paulo por 2-1 na decisão. Apesar da crise, o Cruzeiro se manteve existindo e se reestruturou. Torcedor do Cruzeiro, conta aqui pra gente o que foi mais doido nesses anos e o que foi mais gratificante. Eu sou o Gu, o Nerd, e esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, comente. É nóis, tamo junto. Falou!